Jornal do Meio-Dia dessa segunda-feira da Rádio Salamanca FM. Eu estou aqui na presença da Deise Gonçalves, ela que é presidente do CIMUC, também do Elias, vice-presidente do CIMUC, onde no sábado passado, em pleno feriado, foi organizada uma assembleia pela entidade para tratar sobre o regime de previdência própria, que foi uma proposta do Poder Executivo do prefeito municipal para os funcionários municipais públicos. Então, a gente vai saber com a Deise como foi essa assembleia, quais foram os resultados e o que foi decidido, se a classe trabalhista dos funcionários municipais vai aceitar o regime de previdência própria ou pretende seguir no INSS. Seja bem-vinda, Deise. Como foi essa assembleia organizada pelo CIMUC? Boa tarde, Caco. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Salamanca. Essa assembleia foi realizada agora no último sábado, no dia 12, e onde os servidores públicos desse município decidiram, então, rejeitar a implantação do fundo próprio, do regime próprio de previdência social, que é uma proposta que está sendo colocada pelo Executivo, pelo prefeito, e os servidores rejeitaram, então, com 101 votos contra a implantação desse fundo e 6 votos a favor, né? Então, decidimos pela maioria, a posição do sindicato vai ser a posição da classe, e a classe decidiu, então, não implantar o fundo, um regime dentro do regime próprio de previdência social, o RPPS. Deise, isso foi decidido apenas entre os funcionários da classe ou foi feito algum estudo para que você chegasse a essa decisão? Nós já vínhamos fazendo reuniões juntamente com os líderes de cada local de trabalho, porque o sindicato ele não quer decidir as coisas sozinho, né? Que não seja as coisas concentradas apenas na mão de um ou de outro. Então, a gente uniu a classe, a gente escolheu, os servidores escolheram líderes de cada local de trabalho, e esses líderes, juntamente com os sindicatos, têm participado das reuniões propostas pelo governo, com seus convidados, né? Mas também tem feito esse trabalho de mandar, de enviar informação para os locais de trabalho, trazer as dúvidas. Então, a classe estava bem informada a respeito do que estava acontecendo e decidiu, então, em assembleia, não aceitar a implantação desse fundo. Nós conversávamos aqui fora do ar agora, tu me disseste que veio um palestrante, um economista formado no assunto para palestrar sobre isso, né? Sim, o prefeito trouxe o convidado dele, que foi a mesma pessoa que fez o estudo financeiro para a implantação desse fundo, que é o Sérgio Aureliano. Ele é atuário da CNM. Já tinha sido feita, então, uma reunião com o Sérgio, juntamente com o sindicato e os líderes de cada local de trabalho. Já tínhamos feito também uma reunião no Centro Cultural com os servidores, mas os servidores não se fizeram presente. E, graças a Deus, aí eu posso me contar feliz que, nessa reunião que a gente fez em Assembleia Geral, houve uma presença expressiva da classe. Nós tivemos casa cheia, Centro Cultural cheio, né, e agradecemos a oportunidade, então, né, de os servidores se mobilizarem, nos apoiarem nesse trabalho, porque é muito importante o apoio do servidor. E o sindicato pode se contar feliz com isso. Deise, tu falaste do convidado do prefeito para fazer esse estudo, e o CIMUC também teve um convidado. Quem foi esse profissional formado nessa área? Bom, então, logo após essa primeira reunião que houve, a gente, então, fez uma assembleia chamando o nosso convidado, que é o Sérgio ele é Márcio Nunes Ferreira. Ele é economista e especialista em assuntos previdenciários, né? Então, a gente trouxe ele é da federação, ele é secretário das previdências sociais da federação, juntamente com todos o Gerson, que é coordenador da CUT e diretor de formação, e o coordenador regional também estavam presentes, o pessoal sempre nos apoiando no trabalho. Nós fizemos esse encontro, então, com esse convidado economista, né, que fez uma explanação para o pessoal a respeito do fundo. Ele é um defensor do regime próprio de previdência, mas ele disse, então, que em reunião ele não tinha nada para falar para os servidores de Quaraí, porque a nossa realidade é muito diferente das outras realidades, porque hoje a nossa classe, mais de 50% é assalariada. Qual foi a justificativa dele, por que não vale a pena implantar esse sistema em Quaraí? Porque o momento que ele chegou em Quaraí, ele chegou preparado para defender o fundo, porque ele realmente defende o regime próprio de previdência. Mas no momento que a gente conversou, eu conversei com ele e expliquei a situação do servidor de Quaraí, tudo que a gente tem vivenciando, que a gente vem vivendo, ele disse, realmente, Deise, eu não sei o que dizer para esse pessoal. Então, a gente fez a assembleia e ele disse, olha, eu vim aqui com o propósito de defender o fundo, porque eu defendo o fundo. Eu defendo o regime próprio de previdência, mas na situação de vocês,
não é possível. Eu não tenho nada para dizer para vocês. Que situação é essa, Deise? Situação do servidor. Não tem plano de carreira, né? A gente tem aí promessas que não são cumpridas, que nem o prefeito prometeu, o Vale não cumpriu, né? A gente tem uma falta de valorização com a classe, porque existe um interesse na nossa aposentadoria, mas não existe um interesse na nossa vida funcional. Não existe um interesse em resolver a situação precária que vivem todos os servidores, que praticamente, assim, quase a maioria recebe salário mínimo. Profissionais técnicos, como um arquiteto, como um nutricionista, ganhar um salário base de R$ 1.100, R$ 1.200. Essa é a nossa realidade, é o maior salário que pode existir nessa prefeitura. E a maioria da classe está assalariada. Então, o que adianta a gente chegar daqui a 30 anos, se aposentar e continuar a mesma situação? O que adianta plano de aposentadoria se nós não temos um plano da nossa vida funcional hoje, a gente não tem um cuidado com a classe hoje, o pessoal que está nativa hoje. Então, não nos adianta isso, não nos adianta pensar lá no final se nem a nossa casa está organizada. Vocês já informaram o prefeito dessa reunião e dos resultados? Sim, estaremos oficializando, ainda hoje vai ser enviado um ofício para o prefeito a respeito do resultado em assembleia, que é uma decisão da classe, é uma decisão soberana. Tu acha que mesmo a classe não aceitando essa proposta, ele pode enviar esse projeto para a Câmara? Eu acredito que não, espero que não. Espero que ele não desrespeite a decisão de uma classe, né? Porque foi feito um trabalho, foi feita uma orientação e o pessoal decidiu que não quer a implantação do fundo. E isso trata-se do futuro de cada um deles, de todos os servidores desse município. E esperamos, então, que o nosso gestor possa respeitar essa decisão. Elias, na tua opinião, essa assembleia foi muito positiva para a classe trabalhista de Quaraí? Olha, a Assembleia, primeiro, boa tarde, Caco, e aos ouvintes da Rádio Salamanca, mas os servidores se uniram, nós estamos sentindo o apoio ao sindicato desses servidores que querem que mude a vida deles, a visão dos servidores está mudando, e o objetivo do sindicato é esse, não é só lutar, né, por salários, é também lutar pelas mudanças de atitudes. Os servidores hoje podem contar com um sindicato que é atuante, né, e ficou, né, muito claro que nós precisamos de um plano de carreira. Sem plano de carreira não vai ter avanços nos vencimentos. Hoje tu pode ser doutor como servidor, né, e não vai servir de nada aquele diploma. Então, nós temos que valorizar os servidores através da sua vida funcional. Nós podemos ver que os salários maiores na prefeitura hoje são daqueles que entraram esse ano, né? Os cargos de confiança, os secretários, né? Enquanto que temos servidores com 37, 38 anos de serviço que ganham R$ 1.000. Né? E isso é um absurdo que tem acontecido durante vários anos. E esse governo está enfrentando isso, né, porque foi ficando, né, dos outros anos essa defasagem. Mas nós precisamos corrigir essa valorização. E o meio de corrigir que temos é o plano de carreira, é a database, que é como se vai valorizar o servidor todos os anos, né, pelo menos repondo a inflação daquele período. É a única maneira que nós temos de ser valorizados. Como a presidenta falou, nós vamos cuidar de uma aposentadoria se nós não cuidamos da nossa vida. E as vantagens do plano do RPPS não são aplicadas aos servidores de Quaraí porque os salários são muito baixos. O regime tem várias coisas boas, como, por exemplo, não tem o fator previdenciário. Então, isso é uma coisa boa, mas não adianta de nada não ter isso, porque os salários são muito baixos. Precisamos, primeiro, valorizar os servidores para depois discutir sobre isso.
Deise, o Elias falou que esse problema enfrentado pelo governo vem de anos já, mas talvez esse governo não esteja enfrentando esse problema porque foi uma das promessas de campanha, dar mais atenção ao funcionalismo. Sim, realmente, houve promessas de campanha a respeito de tratamento com a classe, né? A única coisa que a gente pôde contar é com uma reposição, que a gente teria o prefeito querendo ou não em janeiro, por causa do salário mínimo, mas as outras promessas não se cumpriu. Né, como vale alimentação mesmo, que o pessoal está com R$ 66,00 de vale alimentação, enquanto a Câmara de Vereadores reajustou para os seus servidores 5 vezes mais do que a gente ganha. Hoje o pessoal ganha R$ 300,00 de vale alimentação. Que bom que o pessoal ganha os R$ 300,00 de vale alimentação, estão sendo valorizados. E em função do trabalho que o sindicato vem fazendo para a valorização dos servidores públicos desse município. Mas existem promessas que não estão sendo cumpridas. O prefeito também prometeu reajustar o nosso vale de fevereiro a abril desse ano e não cumpriu. E a gente vai ter que mobilizar a classe e começar a lutar e fazer um trabalho mais rigoroso para que seja cumprido, então.